e ovinologia, e pediram para que ela pesquisasse esse caso e divulgasse esse caso para as pessoas que estariam interessadas. Porque, segundo a polícia, eles achavam que estava na hora de começar a mostrar para a população que existiam coisas mais estranhas, né? Que nem todos os, para quem acredita, né, ETs são bonzinhos, etc. Uhum. Bom, eu comecei a. Esse caso era o único caso que a gente conhecia de 88 até 80, até cerca de 80, deixa eu me lembrar o ano exato aqui, até 90, 92, 93, a gente pensava que esse caso era o único caso de mutilação humana que tinha ocorrido no mundo, inclusive, porque com evidências, com laudos da polícia, etc., que havia sido divulgado. Por isso que eu pensei que aí em Portugal talvez vocês conhecessem o caso. Só que com o tempo, inclusive quando eu comecei a comentar com as pessoas aqui no Brasil que eu estava fazendo um livro levantando casos de mutilações humanas, as pessoas sempre pensam que eu vou fazer um livro falando sobre esse caso de Guarapiranga, que já foi bastante explorado aqui no nosso país. A única coisa que a Encarnação não fez foi escrever um livro sobre ele. Mas ela publicou e divulgou bastante na revista UFO e em outras revistas que já nós tivemos aqui no Brasil também, Então, que mas já não existiam. segundo eu percebi, foi a própria polícia que ligou os factos e considerou que poderia ter sido intervenção extraterrestre e por isso é que contactaram a investigadora? Exato. Eu não me lembro agora, eu não me recordo mesmo o nome do médico, do médico não, do delegado que procurou, eu acho que é o Cuenca, uma coisa assim. Ele procurou a Encarnação, ele já conhecia ela, e mostrou as fotos para ela, o laudo, enfim, ela conseguiu toda a papelada do caso, e a partir daquele momento ela começou a divulgar. Ela nunca afirmou publicamente que isso aí era uma obra de alienígenas. O que ela dizia era que o corpo tinha sido encontrado de maneira estranha e que a polícia, inclusive, procurou ela justamente porque eles não conseguiram encontrar uma explicação plausível entre eles, entre os peritos, entre os médicos, entre a própria polícia. Então eles acharam que precisava ir atrás de pesquisadores do insólito, no caso a Encarnação, para tentar encontrar uma resposta mais satisfatória sobre aquele caso. Mas a verdade é que até hoje nós não sabemos o que ocasionou esse caso. Na verdade, se você for analisar todos os casos que eu vou narrar aqui agora, ó, nesse programa, nós não temos como afirmar que foi feito por alienígenas ou que não foi feito por alienígenas. O que a gente sabe é que são casos estranhos, casos que merecem uma atenção especial, pelo fato de eles serem muito diferentes do que a gente está acostumado a ouvir na televisão e no rádio todo dia. Eles chamam muita atenção porque são estranhos, né? Como vocês vão ouvir a partir de agora, né? Porque eu tenho uma relação aqui, para vocês terem uma ideia, eu fiz aqui uma relação de 7 casos que se subdividem, na verdade. Tem o caso Máscaras de Chumbo, talvez você já tenha ouvido falar desse também, que é de 66. Não tenho ideia de ter ouvido. O Máscaras de Chumbo também é muito divulgado, inclusive o Jacques Vallée esteve aqui no Brasil investigando esse caso. Mas eu vou fazer o seguinte, para ficar mais interessante, se vocês permitirem, eu tenho aqui uma cronologia desses casos. Então eu posso começar pelo caso mais antigo, que é de 1946 até 2009, que seriam os casos mais atuais. Pode ser? Força, força. Então, o primeiro caso que eu acho interessante mencionar é o caso Araçariguama, ou caso Prestes, que ocorreu em fevereiro de 1946. Os pesquisadores que investigaram esse caso na época eram Fernando Grossman, que por fazer parte da APEX, a Associação de Pesquisas Exobiológicas de São Paulo, ele acabou meio que sendo expurgado da ufologia, porque naquele período, pra vocês terem uma ideia, todo mundo achava que ET era bonzinho, que eles não faziam mal, etc e tal. Então o Fernando Grossman acabou, ele percebeu que existia alguma coisa estranha nesse caso e tentou trazer à tona o caso a ser publicado, mas ele não conseguiu. O grupo se negou a divulgar o caso e a investigar mais a fundo. Então ele acabou indo sozinho, com alguns amigos, investigar esse caso. E foi o Fernando Grossman que me conseguiu uma gravação de um enfermeiro que atendeu a vítima desse caso. Bom, o caso em si é o seguinte, era um senhor chamado Prestes, ele estava voltando no carnaval de 46 de uma pescaria para casa dele, e à noite, só que na verdade eles divulgaram que ele estava voltando para casa dele, mas a família dele estava num baile de carnaval
que aqui nós temos o carnaval aqui no Brasil, né, toda a época de fevereiro do ano. Em 46 não foi exceção. Então as pessoas, como a cidade era muito pequena, uma cidade do interior de São Paulo, do estado de São Paulo, o Prestes ele não gostava de carnaval, ele resolveu pescar e ele tinha uma amante. E essa amante morava numa casa afastada do bairro, onde ele foi visitá-la depois da pescaria. Então, como ele não tinha a chave da casa, ele pulou a janela da casa. E quando ele foi pular a janela, apareceu um objeto que a gente chama de sonda, né? E essa sonda soltou um raio de luz no corpo do João Prestes. E o João Prestes ele sentiu dor na hora, mas ele conseguiu pular para dentro da janela, para dentro da casa. Depois o objeto sumiu. Mais tarde, depois que ele foi atendido por sua amante, ela acabou chamando socorro na cidade. Algumas pessoas do baile vieram socorrê-lo. A primeira providência que eles fizeram foi tirar ele do local, porque ele era um homem casado, então tinha problemas de moral, ainda mais naquela época, na década de 40, né? Então levaram ele para casa dele, mas o único médico que existia na região era um enfermeiro chamado Gumide, era Sigumide, e ele já é falecido, mas na época ele analisou o João Prestes e descobriu que ele estava com queimaduras de 3º grau, queimaduras muito fortes. Mas o estranho do caso do João Prestes é que ele não sentia dores nas queimaduras, ele só sentiu dor na hora do ataque. Depois que as queimaduras surgiram, e surgiram apenas na parte exposta do corpo, ou seja, onde ele tinha roupa, as queimaduras não apareciam, apenas porque ele estava usando uma espécie de uma zorba, de um calção, então ele estava com um pouco da perna para fora, exposta, né, na hora do raio. Então as pernas e os braços ficaram queimados. E segundo o depoimento dos filhos, que eu ainda consegui localizar um deles vivo, há cerca de 5, 6 anos atrás, eu entrevistei o filho dele, que me confirmou que pedaços do corpo dele começaram a se despregar do corpo. A carne dele se despregava dos ossos, na verdade. Tanto que esse caso ficou conhecido como o incrível caso do homem que derreteu, aqui na região de São Paulo. Parece até que inspirou um americano a fazer um filme que tem esse nome também, que é de um astronauta que vem do espaço e começa a derreter. É um caso muito fantástico, difícil de acreditar, inclusive, mas por conta disso, para vocês terem uma ideia, o Pablo Villarrubia Mausso, que é brasileiro, mas ele vive na Espanha, ele escreve para algumas revistas do Insólito lá na Espanha. Uhum. Ele esteve aqui no Brasil e foi investigar esse caso também. Foi uns meses antes, um ano antes de mim, mais ou menos. Ele, junto com o Cláudio Suenaga, que também é um pesquisador brasileiro, eles estiveram investigando esse caso e também confirmaram várias informações a respeito disso. O problema é que o caso é muito antigo, para você levantar dados fica difícil. Mas eu também estive lá naquela cidade, conversei com o filho do João Prestes, que o Pablo não conseguiu conversar, e o filho confirmou, em depoimento gravado, que o pai dele realmente tinha soltado, tinha perdido pedaços. E o interessante nesse caso é que ele não sentia dor, mesmo quando isso acontecia. Mas ele acabou falecendo rapidamente, ele durou cerca de algumas horas, porque eles tentaram levar ele para um hospital de uma cidade próxima, chamada Santana do Parnaíba, e no caminho ele acabou falecendo. Depois a necrópsia foi realizada, o laudo desapareceu. Segundo o delegado do caso, toda a papelada do caso teria sido queimada, o que não procede, porque a lei brasileira, ela depois que o caso fica 2 anos na delegacia, ela vai para uma espécie de um arquivo chamado Fórum Municipal. Nesse fórum ficam arquivados para sempre esse material. Agora que existe o sistema digital, eles estão digitalizando esse material. Então eu penso que